E aí, pessoal, mais uma aula aí de geradores e receptores. Nós vimos o funcionamento do gerador, o funcionamento do receptor, né? O gerador pega a energia, qualquer tipo de energia transforma em energia elétrica, e o receptor, com a energia elétrica, transforma em outro tipo de energia, vindo das curvas, as curvas características, né? Como é que é o funcionamento, a representação gráfica, os gráficos de cada um que são retas, é claro, que são equações de primeiro grau. E agora nós vamos trabalhar com associações, como associar geradores, pilhas. Uma lanterna, por exemplo, a gente fala de 3 elementos, 4 elementos, 2 elementos. Na verdade, elementos são pilhas. Quantas pilhas tem ali? Como é que elas são ligadas, na verdade, e por quê? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Olha aí, ó, geradores e receptores, parte 3. Teve a 1, a 2, né? Agora vamos ter associação de geradores e de receptores. Como associar? Nós tivemos resistor e associação de resistores, tivemos resistores em série, resistores em paralelo e associação mista. Podemos fazer a mesma coisa com geradores e receptores? É isso que nós estaremos vendo nessa aula, ok? Então, as habilidades, distinguir os tipos de associação de gerador e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? Qual associação é mais vantajosa, qual é menos vantajosa? Distinguir os tipos de associação de receptores e as vantagens e desvantagens de cada uma também. Então, nós vamos falar dos geradores e dos receptores. Uma associação de gerador e receptor. Do mesmo jeito que associamos resistores, também podemos associar os geradores, ou os receptores, né? Associação de geradores serve para encontrarmos uma certa diferença de potencial. Resistores para encontrar uma resistência equivalente. Geradores, diferença de potencial. Para um determinado circuito, que não pode ser fornecida por apenas um gerador ou mantendo a DDP. Aumentamos a corrente do circuito. Também podemos fazer isso. Com a mesma DDP, mas queremos aumentar a corrente. A associação pode ser feita em série ou em paralelo. Até mista, né? Claro. Associação de geradores em série. Associação de geradores em série é muito comum em aparelhos eletrônicos atuais, especialmente nos controles remotos, que nós usamos muito aí, né? Se você notar, verá que as pilhas são colocadas em posições contrárias. As pilhas são em posições contrárias dentro do compartimento do controle remoto ali, deixando que o polo positivo de uma pilha se ligue ao polo negativo de outra. Com isso, a DDP fornecida pelas pilhas vai ser maior. Então, será uma DDP maior, né? No caso aqui, nós estamos fazendo uma associação em série. Então, você vê que, ó, olha aí, ó. Você vê que nós não temos, na verdade, nada, né? Vai para o circuito e volta fazendo, não teve que decidir de ir para um lugar para outro. Então, isso é em série. Qualquer que seja gerador, receptor, nós falamos que esse sistema é série, tá? Então, olha bem, 1,5, né? Pilha geralmente é essa tensão. Na figura a seguir, representamos o conjunto de geradores associados em séries. Então, aqui está o primeiro gerador, segundo, terceiro e quarto. Lá colocou um do lado do outro, mas no final das contas fica desse jeito. Cada um tem uma tensão, né? Lá é 1,5 volts. Utilizamos a configuração quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma tensão maior em seus terminais. Então, ali nós tínhamos 4 pilhas de 1,5, né? Nós vamos ter 6 volts. Às vezes, você não tem uma bateria de 6 volts. Usa 4 pilhas, vai formar os 6 volts. Esse conjunto de geradores pode ser substituído por um único gerador de força eletromotriz E resistência interna R. Como as resistências também são todas em série, é só somar. Aqui nós somamos a tensão e somamos a resistência, para encontrar o equivalente. Nesse tipo de associação, a corrente elétrica que passa em todos os geradores é a mesma. Em série, sempre tem uma mesma corrente. Claro, se você tivesse um gerador, 1,5 volts,
Aí coloca 2, se aumenta a resistência, só que se aumenta a tensão também. Então, nós podemos dizer sempre, independente, você vai calcular a corrente, são todas iguais. Corrente em série não tem como passar uma maior num lugar, outra menor em outro. O gerador equivalente terá uma força eletromotriz igual à soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Então, você soma todos eles. A resistência interna do gerador é calculada uma associação de resistores em série. Também vai somar. Está aqui, ó. E a corrente vai ser igual em cada ponto, ok? Então, nós temos aqui uma associação de geradores em série. Soma-se as forças eletromotrizes, soma-se as resistências internas e a corrente é a mesma em todo o circuito. Logo, a tensão equivalente do gerador será dada por esta equação aqui, ó. Você tem todos equivalentes, as resistências equivalentes, a corrente é única, aí você tem uma tensão equivalente a todos eles, certo? No caso de N geradores iguais, aí você não precisa somar um por um, né? É que nós já falamos aqui. Pessoal, olha bem, vamos supor que você tem 2 geradores iguais, então, de 1,5, 2 vezes 1,5, 3. Você tem 8 iguais, 8 vezes 1,5. Tem 20 iguais, 20 vezes 1,5. Aí você fala assim, mas eu posso somar, pode. Mas como é também uma regrinha matemática, elementos iguais pode ser pegado o valor, a quantidade deles e multiplicado pelo valor de 1, imagina que numa questão de Enem, resolva testar você também nesse conhecimento matemático. Aí te dá 100 pilhas em série. Você vai somar todas elas, ficar somando lá, quanto tempo você vai perder? Você sabe que é 100 vezes o valor de 1. Se é 1,5, 100 vezes 1,5. Vai dar 150 volts. Então, você precisa entender isso aí, porque o Enem, ele vai colocar situações para você treinando e querendo saber se você tem outras habilidades. Ok? Então vamos voltar lá. Sabe que quando tivermos iguais, é só multiplicar pelo valor. A quantidade, N, pelo valor de cada um, né? Resistência interna também. Tanto ele, qualquer um. Se for igual, beleza, só multiplicar a quantidade pelo valor de cada resistência. O inconveniente desse tipo de associação, colocar os geradores em série, é o aumento da resistência. Se aumenta a tensão, também aumenta a resistência. Como as resistências internas de cada gerador acabam sendo associadas em série, a resistência interna do gerador equivalente é dada pela soma delas, então aumenta o valor da resistência interna, né? Agora, se você quiser uma associação de geradores em paralelo, vamos ver se tem alguma vantagem. Na associação em paralelo, é fundamental que todos os geradores tenham força eletromotriz iguais. Não é necessário, mas é fundamental. Caso contrário, os geradores de menor FEM se comportariam como receptores. Se você tem um de menor, ele poderia receber energia. Então, é muito importante que todos tenham a mesma força eletromotriz. O que não é o que queremos. Assim, é necessário, para esse sistema funcionar, todas as forças eletromotrizes têm o mesmo valor. Como na associação de resistores em paralelo, a corrente equivalente será igual à soma das correntes que passam pelos geradores. Em paralelo, é a soma, tem que somar todas as correntes. E as resistências, o inverso da equivalente é igual à soma dos inversos. Nós já fizemos exercício aqui. Ok? Então, você vai ter uma resistência muito menor e aí o que você faz? Com resistência menor, aumenta a corrente. A associação de geradores em paralelo só é vantajosa quando os geradores são iguais, né? Como está na figura aqui. Neste caso, o número de geradores associados, a associação pode ser substituída por um único gerador de força eletromotriz E resistência R dadas por. Como que fazemos isso? Olha bem. E epsilon igual a epsilon zero, né? Inicial. R igual a R0 dividido por 3. Todas iguais.
Em paralelo, basta dividir pela quantidade. Olha que lá nós multiplicava em série. Aqui divide pela quantidade. Observe que os polos positivos estão todos conectados entre si. Tá aqui, ó, esse aqui, os negativos também. Fornecida por cada um dos geradores e forma a corrente elétrica total 3I. Sai uma corrente aqui, chega aqui, ela se junta com a outra, já são duas. Chega aqui as duas junto, se junta com mais uma, são 3. Então, na verdade, 3 vezes a corrente, tá? Tudo bem? Essa configuração é quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma corrente elétrica maior do que aquela fornecida individualmente. Aí você não muda a tensão no caso, mas aí a corrente aumenta, porque diminui a resistência, né? Cada uma vai proporcionar uma quantidade aí de corrente que vão se somando. Na associação de geradores em paralelo, temos um gerador equivalente que apresenta a mesma fém do gerador. Nós já vimos que em paralelo todas as tensões são iguais, né? A mesma tensão em cada um. Quando são iguais, é o valor de um só. Resistência interna equivalente depende do número de geradores associado. Neste caso, foi 3, então divide por 3, certo? Bem simplesinho, a fém é a mesma, não vai somar nem diminuir, mas a resistência vai diminuir. E no caso, dividir por 3, vai diminuir 3 vezes, né? No caso da associação em paralelo de N geradores idênticos, nós teríamos aqui. Aqui não muda, mas aqui divide por N, eles sendo todos idênticos, ok? Com base nas equações dadas, é possível construir a equação da DDP do gerador equivalente. Essa aqui, ó. Aqui é o mesmo, e aqui tem que fazer aquele inverso lá para encontrar. Sendo igual, só dividir pela quantidade. Aí você tem a tensão equivalente, certo? Acho que bem tranquilo aí, é fácil de entender que a diferença em série e paralelo aí. Então, pessoal, vocês viram aí o seguinte, nós temos uma associação em série, todos eles na mesma sequência, né? O polo positivo no negativo, em série. Qual é a vantagem? Você aumenta, você precisa de uma tensão maior, então você soma, tem uma tensão maior, só que aumenta a resistência. No caso dos geradores em paralelos, é o mesmo que você tivesse uma fém, só que você não tem aquela resistência menor, você não tem aquela corrente, você precisa de uma corrente maior, e só tem aquele tipo de aparelho com aquela tensão. Coloca todos em paralelo que a corrente vai aumentar, certo? E tomar cuidado para não colocar diferente, porque o maior vai ser gerador, o menor ele pode enxergar como receptor. E aí vai consumir energia em vez de liberar energia para o sistema, ok? Então, voltando lá, vamos ter um exemplo agora, para a gente falar com calma sobre o exemplo e exemplificar aquilo que falamos aqui. PUC de Minas, quando duas baterias iguais são ligadas em paralelo. O que é correto afirmar? Correto. É correto afirmar que a resistência interna equivalente fica reduzida à metade. Será que a resistência interna fica reduzida à metade? São duas, são iguais. A resistência interna equivalente dobra de valor. A força eletromotriz fornecida ao circuito dobra de valor. Será que é isso que acontece? Você tem uma tensão de 10, a outra de 10 vai para 20. A força eletromotriz fornecida ao circuito fica reduzida à metade. Se elas são de 10, então na verdade fica uma força eletromotriz de 5. A força eletromotriz fornecida ao circuito e a resistência interna equivalente não modificam nem a força eletromotriz, nem a resistência. Então, o que é correto afirmar aí, na verdade? Olha, na associação de geradores em paralelo, nós temos um gerador equivalente, correto? Que apresenta a mesma fém dos geradores. O equivalente é a mesma fém de todos que tiverem ali. São dois.
A resistência interna depende do número de geradores. E ela é dividida pelo número, que são 2, dividido por 2. Então, a resistência interna vai ser a metade, a equivalente. E a força eletromotriz equivalente vai ser a mesma. Então, no caso da associação de N, nós temos essa relação. Letra A. Resistência interna equivalente fica reduzida à metade. A outra diz que é o dobro, a outra diz que a tensão dobrava, a tensão não mudava, junto com a resistência, a tensão não muda, força eletromotriz, mas a resistência interna muda. Então, nós podemos ver aí que um exercício que ajudou a gente a entender melhor a questão de associação de geradores em paralelo, certo? Então, pessoal, ficou bem claro aí o quê? Ficou bem claro que, numa associação em paralelo, todas as tensões iguais, nós tivemos 2 geradores iguais. A tensão permaneceu a mesma. A resistência, se os geradores eram idênticos, a resistência também era iguais. Só que a resistência divide pela metade. Por quê? R dividido por N são 2 geradores, então 2 resistências. Em paralelo, divide por 2, qualquer que seja o valor. Não deu o valor. Quando der o valor, você vai lá e substitui o valor e divide por 2. São 2. Se fosse 4, dividiria por 4. Se fosse 8, dividiria por 8. E assim por diante. Em paralelo, tensões iguais, em todos eles, a mesma tensão. Resistência divide pela quantidade, fica bem fácil de resolver. Acho que ficou bem simples aí de entender. Lembrando que em série você soma as tensões, né? Soma também as resistências. A corrente que é igual. Ok? Acho que um resumo aí bem legal. Vamos voltar lá? Tranquilo? Aí, pessoal, vamos voltar então para a nossa aula. Lei de Paulé. Paulé é uma expressão usada, essa lei, né, para determinar a intensidade da corrente elétrica que percorre uma malha simples. Malhas simples são circuitos elétricos fechados, sem ramificações. A lei de Paulé afirma que a corrente elétrica nessas malhas corresponde à diferença entre as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes. Então, você vai diminuir as contra-eletromotrizes das eletromotrizes, certo? Dividida pela soma das resistências elétricas, U dividido por R, não é isso? Você tem corrente elétrica de cada elemento presente nessa malha que nós colocamos aí, utilizando então a lei de Paulé. Vamos dar um exemplo agora? Considere o circuito constituído de um gerador ligado aos terminais de um resistor. Esse é um resistor externo, aqui é interno, essa é a resistência interna, dentro do gerador, a força eletromotriz tem uma corrente circulando. Como no gerador vai do menor para o maior, vai do menor para o maior, a gente vai nesse sentido. Está aqui, a corrente com a setinha em vermelho, tá? Então, a gente pode perceber aqui que o circuito é um circuito simples, né? A tensão elétrica entre os polos do gerador, que está aqui, chamou de linha, mas isso aqui não tem importância não. É igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente que passa no circuito. Passa aí, está em série, passa em todo o circuito, é a mesma corrente elétrica. É igual a tensão elétrica no resistor, né? Então, a tensão aqui tem que ser igual aqui. Não a força eletromotriz, a tensão que a gente já mediu aqui, certo? Porque tem a força eletromotriz, ela vai perder um pouquinho aqui, né? Com a corrente aqui que vai dissipar energia, certo? Então, eu posso dizer que E menos RI, que é essa aqui, é igual a outra. As tensões são iguais, que é igual a R vezes I. Então, E é igual a R mais R vezes I. Se eu passo o I para cá, isso aqui passa dividindo. O E passa para baixo, tá aqui, ó, certo? Então, fica E dividido por R mais R. Acabamos de falar aí sobre essa questão, ok? Então, acho que ficou tranquilo aí, né? A explicação.
Essa equação, que permite calcular a intensidade da corrente elétrica num circuito simples, recebe o nome de Lei de Paulet, ou Lei de Ohm generalizada, em homenagem ao físico francês Claude Paulet. Ok? Então, vocês viram aí que nós temos a regrinha, né? A equação falando que a corrente é tensão sobre resistência, né, pessoal? Então, olha bem, toda corrente elétrica, tensão sobre resistência. Nesse caso, a tensão é a força eletromotriz. E a resistência é a soma de todas as resistências que nós temos no circuito. Então, ficou fácil aplicando a lei. Se você tiver receptores, você diminui dos geradores. As forças contra a eletromotriz diminui das forças eletromotrizes. Ok? Vamos voltar lá então? Como usar a lei de Paulet? Para fazermos cálculos, é necessário saber quem são os geradores e quem são os receptores presentes nessa malha. Deve-se saber o sentido da corrente elétrica para que possamos identificar quais são os elementos presentes na malha, ok? Então, nós temos aqui um gerador, né? O gerador vai do menor tracinho, a corrente para o maior, menor, maior, certo? E a corrente passa, e aqui tem uma resistência interna. Tanto faz colocar aqui ou do lado de cá, tá, pessoal? Isso é a resistência, não importa o lado, não. Aqui o receptor, nós temos o quê? Justamente que o receptor, a corrente vai do maior para o menor tracinho. Essas são as representações gráficas para saber quem é um gerador e um receptor. Quando tem a corrente, já é fácil. Se a corrente passar do maior para o menor, receptor. Do maior para o menor e do menor para o maior, gerador. Então, fica bem simples aí para identificar. Sempre que passar do menor para o maior, gerador. Do maior para o menor, receptor. Então, geradores são atravessados do menor para o maior, está aqui para você não esquecer, enquanto receptores do maior para o menor. Nós estamos falando isso o tempo todo, acredito que vocês têm como analisar isso aí e não esquecer de jeito nenhum, certo? Depois de identificar os geradores e receptores, precisamos lembrarmos de que os geradores produzem força eletromotriz e os receptores consomem. A quantidade de energia que cada receptor precisa para operar é chamada de força contra-eletromotriz. Por isso, na lei de Paulet, leva-se em conta a diferença entre a energia que é produzida pelos geradores, ou transformada, como nós já falamos, e a que é consumida pelos receptores, ok? Então é muito importante você entender esse procedimento aí, tá? Não esqueçam disso. Se o gerador estiver ligado a uma associação de resistores, determina-se a resistência equivalente, né? REC, soma todos eles se estiver em série. Se estiver em paralelo, você faz em paralelo, não tem problema nenhum. E a seguir aplica-se a lei de Paulet. Olha aqui um circuito aqui, ó. Você tem o resistor R3 em paralelo com dois resistores R1 e R2. O R1 e o R2 estão em série. Então você vai somar R1 mais R2 e vai formar aí um R12. Esse R12 está em paralelo com R3. Aí você tem que fazer 1 sobre R12 mais 1 sobre R3, né? É igual a 1 sobre o resistor equivalente. Achando o resistor equivalente, depois você tira o mínimo muito comum, você inverte lá e você encontra o resistor equivalente. Esse resistor equivalente, ele equivale, certo, a todos esses aqui junto. Esse aqui equivale a todos os três juntos. É um valor que apresenta os três. R1 e R2 estão em série, soma, depois faz em paralelo com R3, certo? E aí que você vai resolver, depois que você achar o resistor equivalente, para você não se confundir. Não tem que fazer tudo de uma vez, não vai dar, né? Então, é importantíssimo aí
você analisar isso, tá? Esse é um circuito 1, né? Bem simples aí, para mostrar para vocês. Vamos ver aqui um circuito 2. Você tem 3 pilhas, 3 geradores. Todos os 3 geradores têm resistência interna. Estão ligados a uma de fora. Só que todos estão em série. Então você junta esses 3, faz um gerador equivalente, que você vai somar 1 mais 1 mais 1, então é 3 vezes o valor de 1, e a resistência também é 3 vezes o valor de uma delas. Aí você vai resolver 3R mais R. Não precisou achar a equivalência agora do R, você precisou achar a equivalência das resistências dos geradores e a equivalência dos geradores. E assim, se tiver vários receptores também, você tem que fazer tudo isso, se preocupar em fazer esse trabalho antes de aplicar a lei de Paulé, que é aquela equaçãozinha que nós vimos. Ao circuito 3, eu tenho 3 pilhas em paralelo, né? Então a gente sabe que em paralelo a tensão é a mesma, então fica só E. Como as resistências são todas iguais, que as pilhas são idênticas nesse caso, divide por 3. E só tem uma resistência aqui. Então ela continua aqui e se aplica a lei de Paulé. Então nós temos um exemplo aí, 3 exemplos para vocês, bem simples aí de analisar, né? Vocês podem analisar bem direitinho os 3 tipos de circuito. Aí você não vai ter problema quando você encontrar um ou outro exercício para resolver. De modo geral, se tivermos uma série de geradores, receptores e resistores ligados entre si, podemos ter a seguinte equação, tá? Somatório dos geradores menos o somatório de receptores menos a resistência equivalente vezes I. Aí elas são somadas, vezes I te dá a tensão externa e aí você diminui também. Esse símbolo aqui representa o somatório de todos os valores específicos. Somatório de E representa a soma de todas as forças eletromotrizes dos vários geradores no circuito, tá bom? Considerando o caso em que os pontos A e B sejam coincidentes ou um circuito fechado, a diferença de potencial será nula, né? De modo que a tensão será igual a 0, total do circuito. Então podemos escrever que todo esse somatório tem que ser igual a 0. Então, se eu quiser saber o I separando aqui, eu vou ter essa relação aqui, ó. Como o I está multiplicando, separo ele, então somatório, lei de Paulé, ó. Só acrescentou aqui os receptores. Essa é a expressão chamada lei de Paulé ou lei de Ohm generalizada, onde nós vamos considerar todos os dispositivos de um circuito elétrico fechado, todos eles. Vamos por exemplo agora que a gente consegue analisar bem. Um gerador está ligado, como indica a figura. A chave aqui está aberta, né? E a corrente que eu atravesso é de 10 amperes, com a chave aberta. Aqui é 10 amperes. Tá? Determina a resistência R e a FEM E do gerador. Quando eu fecho isso aqui, eu já tenho uma corrente de 16 amperes. Certo? Então, vamos fazer com a chave aberta primeiro. Chave aberta, isso aqui não passa corrente. Sabe? A corrente vai circular só aqui. Aqui para ela é como se não existisse. Então, o que nós temos aqui? Simples. Vamos lá. Olha aí, ó. Esquece aquela primeira de 3, fica os 10 amperes. A gente fica 10 quando a chave estava aberta, né? Olha bem. R mais R, utilizando. O Rzinho foi, nós temos aqui pela lei de Paulé, né? Nós temos apenas resistência externa, não temos a interna. Então nós montamos uma equação. Como nós temos duas incógnitas, nós não podemos resolver, né? Duas incógnitas não se pode resolver, ok? Deixa a equação aí. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental já, e depois teve o reforço com os professores Luci e Maurício, a fazer sisteminha. Então, vou fazer com a chave fechada. Agora, fechada, passa uma corrente aqui e outra aqui, onde as duas se juntam bem aqui,
formando a mesma corrente que tinha no início, certo? Então, nós temos agora um outro sistema. E claro que estando em paralelo aí nós temos os dois, vai diminuir a resistência, vai aumentar a corrente. Como elas são iguais, basta dividir por 2. Olha aí, 3 dividido por 2, são 2 dividido por 2, se for 5 dividido por 5. E aí nós temos então uma resistência equivalente de 1,5 ohms, metade daquela outra. Por isso que a corrente aumentou, né? Só que lembra que tem a resistência interna, certo? Olha, agora é 16 amperes a corrente, foi medida, né? E nós vamos montar uma outra equação e não ainda tem como resolver. Agora podemos fazer sisteminha e resolver as duas, ó. Vamos igualar, nós sabemos que o E é igual nas duas, ó. Então pode dizer que isso aqui é igual a isso também. Equaçãozinha lá, sistema de equações. Pronto, ó. O que nós podemos fazer? Lembrando que 16 multiplicou o R, deu 16R. 16 multiplicou 1,5, deu 24. 10 multiplicou o R, 10R. 10 vezes 3, 30. Passa o 10R para o lado esquerdo e o 24 para o lado direito. Aqui está positivo, passa negativo. Aqui está positivo, passa negativo para o outro lado. 16 menos 10 dá 6, 30 menos 24 dá 6. O 6 está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, R é igual a 1 ohms, a resistência interna. Conseguimos descobrir a resistência interna aqui. Substituindo o R na equação 1, eu posso encontrar, ou na 2, tanto faz. A 1 é 10, é mais fácil, né? Olha aí, ó, 1 mais 3, 4, 10 vezes 4. Então, eu tenho uma força eletromotriz de 40 volts, ok? Olha aí, bem fácil, bem simples. Vamos lá para outro exemplo. No circuito da figura, a intensidade de corrente elétrica no resistor de 5 ohms, 5 ohms, tá? Tá aqui, ó. Vale, quanto vale? Essa corrente aqui é a mesma corrente daqui, daqui, daqui e aqui. Aqui ela se divide em 3 partes e se junta de novo. Então, essa é a corrente total do circuito, certo? Aplicando a lei de Pauli, temos que encontrar os equivalentes da resistência e das tensões. Para as tensões, nós temos o quê? Somatória. Aqui a corrente, nós temos o E1, né? Sendo 80, vai do menos para o maior corrente, vai dar a volta, e quando passar vai do mais para o menos. Então aqui é um gerador e aqui é um receptor. Então nós temos lá 80 menos 14. O gerador tem que ser maior, tem que manter todo o sistema mais o receptor. Então, equivalente a 66 volts. As resistências, primeiro, vamos encontrar do paralelo. A gente já viu isso aí, né? 6, 12 e 4, utilizando a regrinha, já estudamos em outra aula. Nós temos aí, então, 12 é o mínimo, divide por 6, dá 2 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3, certo? Então, você inverte, né? O R paralelo e o 1 para baixo, o 12 para cima, o 6 para baixo. Fica 2 ohms. Agora os outros estão todos em série, é só somar. Olha aí, todos em série. 3, 3, mais 5, mais 1, e aqui 2. Nós temos uma resistência de 11 ohms. A corrente, U sobre R, normal, equivalente. Então nós temos aqui 66 dividido por 11, 6 amperes, né? Então vocês viram aí o seguinte, ó. A gente montou com calma, resistência equivalente em paralelo, depois todos eles em série. Nós fizemos também com a poça eletromotriz e contra eletromotriz. Ah, como é que eu sei aqui? O que que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, aqui não tem um sentido da corrente. Ah, professor, não tem um sentido da corrente. Sim, não tem um sentido da corrente. Esse é o maior, tem que ser o gerador, só tem 2. Esse é 80, esse é 14. Dentro do gerador, a corrente passa do menor tracinho para o maior, do menor potencial para o maior. Aí eu venho, chega aqui, ela se divide, né? Junta de novo e continua. Quando chega aqui, ela está passando do maior para o menor. Então, isso aqui é um
receptor. E esse é um gerador. E aí ela continua aqui e vem para cá de novo, continuando o caminho. É assim que eu descobri como seria o gerador. O que você pode fazer, pode acontecer no exercício, pessoal, de você ter, por exemplo, um monte deles, entendeu? Você pode ter um monte, você pode ter, por exemplo, né? Aí, vamos pôr só eles aqui, só para fazer um exemplo. Aí você vem e monta. Aí como é que eu vou saber? Aí tem ali 70, 40, 20, vários valores, tá? Eu não vou fazer a soma não, só para vocês analisarem. 100, né? E aqui nós temos também um de 40 e tal. Ah, como é que eu vou saber quem é aí? É o de 100? Será que é o de 100? O que você faz? Você faz o seguinte, você adota o de 100 como gerador, faz toda a soma, descobre quem é gerador e quem é receptor, certo? Aí você pode encontrar um valor errado. O que é o valor errado? Na verdade, não é o valor errado da soma e da subtração. Então, o que pode acontecer? Pessoal, olha, dá uma olhadinha. Se você tiver um sistema como esse, com vários geradores e receptores, só que não disse quem é gerador e quem é receptor, você adota o maior como gerador e começa a seguir com o seu lápis. Você sabe que no maior vai do menor para o maior, né? É assim, o gerador. Faz todo o caminho, aí você assinala E para aquele que vai do menor para o maior e vai fazendo. Quando chegar no final, o que você faz? Você soma todos eles. Como é que você soma? Gerador é positivo, receptor é negativo. Se você, no final da sua soma, der positivo, você escolheu certo. Se deu negativo, você escolheu errado, porque de repente você tem vários pequenos que é maior do que um grande. Então, várias pilhas de 1,5 volts pode, uma lâmpada, por exemplo, de 6 volts. Como é que você faz? 4 pilhas. Se tiver 4 pilhas, ela consegue manter uma lâmpada de 6 volts. 6 volts é o receptor. Ele é o maior, mas ele não é o gerador. Porque as lâmpadas de 1,5 cada uma somando, no final vai conseguir manter ele. Então você não pode só achar que é o maior. Quando tiver 2, é o maior com certeza. Se tiver 3 ou 4, você tem que ir fazendo com calma, um cada um, até você, na verdade, fazer essa soma. Faz a soma de maneira tranquila. Deu negativa, você escolheu errado. Aquilo que você chamou de gerador, não era gerador. Mesmo que seja o maior valor daquela associação, ele era um receptor. Fazendo isso, você vai conseguir de maneira tranquila resolver e descobrir. A única coisa que pode dar errado vai dar um sinal negativo. Mas o resultado da corrente, tudo isso vai dar certo. Só que você só escolheu o sentido errado da corrente, só isso. Só que numa questão de Enem pode pedir o sentido também. E aí, pedindo o sentido, se você disser que é no sentido, e aí na verdade é no outro, aí você pode errar, entendeu? Então, lembrando aí que vocês estudaram, o que nós estudamos? Geradores, receptores e agora associação de geradores e de receptores. Você pode associar, pode juntar geradores, juntar receptores. Um gerador, ele pode cuidar de vários receptores, geralmente é assim que acontece, né? A energia que vem para sua casa tem um monte de receptores na sua casa. É como se fosse um gerador cuidando de todos os receptores que estão lá. Está ligado em paralelo, né? Você pode ter aí em série, que é muito difícil de uma casa, a maioria deles estão em paralelo, os receptores. Os receptores, cada um tem a sua energia. Gerador deve ligar em paralelo, todos iguais. Receptor pode ser diferente, não tem problema nenhum. Só que a soma total dos receptores tem que ser menor do que a do gerador. Então, lembrando que a nossa aula continua.